nome é Raoni Bagno e este é mais um vídeo oferecido pelo projeto NAGE PoliUSP em Gestão da Inovação. Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver ideias e selecionar os projetos adequados. Experimente digitar a palavra inovação em uma busca por imagens na internet. Provavelmente você terá um resultado parecido com o que vemos aqui neste exemplo. Uma série de imagens que fazem referência a uma lâmpada ou algo que se acende. Essas imagens estão fortemente ligadas à geração das ideias, do clique, da criatividade. De fato, inovação está ligada a algo novo, e este algo novo deve partir de uma ideação que vislumbre como as coisas poderiam ser diferentes e melhores, claro. Ter ou captar boas ideias é certamente um passo importante no desafio da inovação. No entanto, ser inovador é um desafio que vai muito além das ideias em si. Nesse vídeo, vamos explorar um pouco melhor este ponto e compreender como a inovação pode e deve acontecer a partir das ideias. Um conceito bastante prático e utilizado para a inovação é a exploração de novas ideias com sucesso. Ao menos no contexto dos negócios, essa exploração está, na maior parte das vezes, ligada a lançar um produto no mercado, implantar um novo processo de fabricação, uma nova estratégia de vendas, modificar um processo gerencial, entre outras possibilidades. O sucesso, de forma geral, está associado a alguma maneira pela qual essas formas de exploração agregam valor e competitividade ao negócio. Assim, por mais importante que seja, a ideia é um ponto de partida para a inovação. Mas ideias por si só não alavancam os negócios. Inovações, sim. Precisamos entender, então, como passar do mundo das ideias para a inovação, explorando com sucesso as melhores ideias. Em primeiro lugar, é importante entender o que separa a ideia da inovação é um processo. Há várias formas de se representar este processo. Nós vamos recorrer aqui a uma que poderá nos auxiliar bastante nesse momento. Geração de ideias, seleção, desenvolvimento, difusão. Vamos explorar juntos algumas nuances importantes desse processo. É um engano pensar que a geração de ideias é algo que ocorre simplesmente ao acaso. Mas ainda que assim o fosse, ter ou captar boas ideias para o negócio não quer dizer que a empresa saiba exatamente como lidar com elas. É neste ponto que ganha importância o termo Fuzzy Front-End, ou, em uma tradução livre, frente difusa, que normalmente engloba as fases de geração de ideias e seleção do modelo proposto. O início de um processo de inovação é chamado muitas vezes dessa forma, pois é um momento em que as ideias e oportunidades ainda não estão claras. Aqui permeiam questões como que tipo de ideia queremos em nosso negócio, de que pessoas ou parceiros podem ver essas ideias. Dentre várias possíveis ideias, como avaliar sua relevância? Como relacionar as oportunidades com a estratégia da empresa ou como uma determinada ideia pode agregar valor? Dentre outras. Desvendar essa frente difusa pode ser a chave para iniciar a caminhada da inovação com o pé direito. Louis Pasteur foi um químico francês que viveu no século XIX e em uma de suas palestras ele afirma que a chance ou o acaso, em algumas traduções, favorece apenas a mente preparada. Vamos tomar por empréstimo a frase de Pasteur para o contexto empresarial para dizermos que as boas oportunidades favorecem empresas preparadas. Essa preparação fará com que o nosso Fuzzy Front-End não seja tão difuso como o nome sugere. A principal dificuldade que percebemos em empresas para lidar com as fases iniciais do processo de inovação é que essas se tratam de atividades de difícil predição e controle. Podemos agendar e controlar atividades de algo rotineiro no trabalho, porque já tivemos uma experiência prévia. Mas é difícil agendar quando teremos boas ideias. Ou ainda definir um conjunto de passos fixos e detalhados, quem deve ser envolvido ou o custo demandado, para algo que nunca pensamos, nunca fizemos e nunca exploramos antes. No ambiente empresarial, repleto de demandas urgentes, recursos escassos e tempo sempre disputado, torna-se ainda mais complexo gerir atividades dessa natureza.
Empresas que se baseiam em tecnologia, por exemplo, muitas vezes possuem pesquisas em cursos que visam entender melhor alguns fenômenos, estudar variáveis de um material ainda pouco conhecidas, experimentar novas combinações ou artefatos para se desempenhar alguma funcionalidade em um produto ou processo. Todos sabemos que várias inovações de impacto começaram, na verdade, com atividades assim. O Viagra, o forno de micro-ondas ou o post-it são alguns exemplos. Na maioria das vezes, é muito difícil saber com precisão se uma ideia como essas vai para frente ou mesmo aonde chegará e, de fato, a maior parte delas naufraga. Porém, se abandonarmos essas atividades, torna-se muito difícil emergir oportunidades de grande impacto, pois estaremos provavelmente limitados a ideias a respeito do que já sabemos, já fazemos e já exploramos. Apesar disso, deixar de fazer as atividades de rotina na empresa, largar suas demandas de curto prazo e priorizar o front-end também não é uma boa solução. O que as empresas realmente precisam ter é uma parte definida de suas energias voltadas à execução de algumas atividades importantes. Procure responder para o seu negócio as seguintes perguntas. Estamos envolvidos em atividades exploratórias que testem produtos ou processos sob novas condições, novas possibilidades de aplicação ou de uso, novos materiais, novas fontes de energia, etc. Há disponibilidade de recursos físicos, humanos, financeiros que permitam explorar preliminarmente novas ideias de forma a testar alguns pontos de sua viabilidade e limites antes de submetê-las a crivos de aprovação e priorização. Estamos monitorando atividades sobre o mercado, política, economia, comportamentos dos clientes e outras questões importantes que podem impactar a forma como pensamos o negócio atual e nos permita avaliar melhor o que precisa para o futuro do negócio. Há formas claras de avaliar o potencial de novas ideias em se tornarem inovações para a empresa. Além de se simplesmente aprovar ou reprovar, é possível recomendar novas verificações ou alternativas. Há formas de se recuperar ideias que não se mostraram interessantes anteriormente, mas podem passar a ser no cenário atual ou futuro. Outras questões poderiam complementar essas sugestões. No entanto, o mais importante é saber que no front-end do processo de inovação deve-se criar um terreno realmente fértil na organização para que boas ideias possam brotar, serem protegidas adequadamente quanto a barreiras e ataques prematuros e avaliadas conforme critérios que realmente expressem objetivos de inovação relevantes para a empresa. Feito isso, estaremos prontos para com que algumas dessas ideias, as melhores, ganhem um novo status, o de projetos de inovação. Ao se elevar uma ideia ao status de projeto, é necessário se destacar um time que seja responsável por sua execução e seu respectivo líder. É importante perceber que nem sempre as pessoas mais indicadas para conduzir um projeto de inovação são aquelas que tiveram as ideias iniciais, embora em muitos casos a participação dessas seja desejável. A escolha do time para conduzir o projeto de inovação deve ser feita observando se o conhecimento e as habilidades necessárias para se conduzir o projeto, diversidade de experiências e contribuições, propensão ao envolvimento com projetos de maior risco, iniciativa e trabalho em time constituem características que devem ser levadas em conta na escolha dos participantes. Sabemos que incerteza e riscos são características que sempre acompanham projetos de inovação em algum nível. Assim, o time tem que estar preparado para enfrentar barreiras organizacionais, desvios de rota, erros de previsão, reveses técnicos e outros possíveis obstáculos. Sabemos que nem todas as pessoas possuem perfil adequado para projetos assim. É claro que nem todas as oportunidades de inovação carregarão consigo riscos e incertezas na mesma proporção. Se os riscos são relativamente baixos e o conhecimento e recursos necessários para se conduzir o projeto são bem identificados e internalizados, é bem possível que técnicas tradicionais de gerenciamento de projetos sejam
plenamente aplicáveis ao projeto de inovação em questão. Nesses casos, o controle dos pilares fundamentais da gestão de projeto, tempo, custo, qualidade, dará a tônica das atividades. Entretanto, quando os projetos estão associados a inovações mais radicais, a palavra aprendizado assume conotação especial. Isto fará muita diferença em como estruturar um projeto e pode, inclusive, fugir às formas tradicionais de se gerenciar projetos. Uma boa analogia para se entender isso é a de uma viagem. O projeto tradicional é como ir de carro a uma cidade em busca de um endereço específico. O projeto típico de inovação é como uma expedição fora de estrada, em busca de um tesouro incerto. No primeiro, provavelmente temos um mapa completo em mãos e é possível se estabelecer previamente o caminho e as estradas a serem percorridas. Quando virar, quando parar, qual o consumo previsto e o provável tempo de chegada. É claro que isso tudo requer bom planejamento e está sujeito a vários imprevistos. Mas é possível se ter um bom nível de controle e predição. Já na segunda situação, é bem possível que o mapa seja impreciso e careça de uma série de informações. É possível ainda que tenhamos que desbravar caminho. Cada noite na expedição deve ser dedicada a repensar a rota, reavaliar as condições para se prosseguir e os novos cuidados a se ter. A localização provável e o valor do tesouro podem também sofrer alterações conforme as informações coletadas no percurso. De fato, em projetos de inovação, há uma série de pressupostos tomados como certos, que na verdade são incertos. O desempenho de um motor, a durabilidade de um componente, a preservação de um ingrediente, o funcionamento de um software, o acesso a um equipamento de teste, o nível de envolvimento real de um parceiro, entre outros. Devem-se, primeiramente, identificar esses pressupostos, pois ignorar o risco é um erro tão grave quanto a aversão ao risco. As incertezas relacionadas à inovação muitas vezes fazem não ser possível planejar todo o trajeto de um projeto. Recomenda-se, então, que o planejamento e a execução devam ser organizados por estágios e que redirecionamentos ou decisões sejam tomadas conforme o desempenho e o aprendizado obtido em cada estágio. Recapitulando, neste vídeo falamos sobre a seleção de ideias e o desenvolvimento delas como projetos de inovação. Passamos pela necessidade de se criar um ambiente fértil para as ideias, a necessidade de um processo gerencial para conduzi-las e seu desenvolvimento através de projetos bem planejados. Obrigado.